Este é o ponto de partida para a viagem de descoberta de uma das mais antigas ocupações humanas pré-históricas de que há registro na região do Algarve. A bacia da Ria de Alvor marca o início desta viagem que, tal como outrora, no final do quarto e terceiro milénios antes de Cristo, foi decisiva na fixação de um vasto povoado. A zona geográfica que se estende para norte da Ria de Alvor até ao sopé da Serra de Monchique oferecia uma ampla gama de recursos de subsistência que se revelou fundamental na intensa ocupação humana desta área. A Ria de Alvor apresentava-se nessa época como um vasto lençol de água, com braços de ligação às ribeiras do Arão, Farelo e Torre, na altura navegáveis. Estavam assim criadas as condições ideais para que estes cursos de água servissem de vias de transporte de bens e de gentes, ao mesmo tempo que proporcionavam recursos alimentares. Enquanto no litoral se desenvolviam as atividades de pesca e marisqueio, no interior a caça era abundante, já que o coberto vegetal possuía características bem diferentes das atuais. Com abundantes nascentes de água, solos férteis e pastos, esta zona possuía então bosques frondosos do tipo mediterrâneo, onde existiam diferentes animais de caça, como o javali e o veado. Este território tinha como lugar central um povoado situado no limite do troço, outrora navegável da Ribeira da Torre e que se estendia por um cabeço. Distava 9 km de Portimão e situava-se junto ao lugar de Alcalar, em pleno barrocal algarvio. Nos arredores desse povoado situavam-se outros aglomerados habitacionais periféricos e cerca de 2 dezenas de templos funerários megalíticos, edificados nas pequenas colinas circundantes. Esta comunidade pré-histórica conseguiu a proeza de chegar até nós 5.000 anos depois. O seu legado traduz-se em inúmeros vestígios da sua cultura material, das atividades do seu cotidiano, do modo de ocupação do território e, em particular, da sua relação com a morte, refletida nos monumentos funerários. As pistas deixadas pelos primeiros arqueólogos que descobriram e exploraram a necrópole megalítica foram decisivas para o conhecimento que hoje temos da comunidade de Alcalar. O extraordinário conjunto monumental pré-histórico foi pesquisado desde 1880, em diferentes períodos, por Nunes da Glória, Estácio da Veiga, Pereira Jardim, Santos Rocha e José Formosinho. Os cadernos de campo destes arqueólogos pioneiros e as suas publicações revelam as primeiras descobertas rigorosamente desenhadas e registadas. As pesquisas e intervenções em Alcalar mantêm-se até aos dias de hoje. Fruto da investigação de várias gerações de arqueólogos e da riqueza e diversidade do espólio, podemos hoje recriar este povoado pré-histórico, a sua vida cotidiana e a forma como ocupavam o território. A ampla gama de recursos e de fatores naturais, os solos férteis e as nascentes de água permitiam uma agricultura mista, baseada na produção de cereais, na exploração de rebanhos e na horticultura, elementos que garantiram a subsistência da comunidade. O bosque denso proporcionava a caça, a recolha de frutos e a madeira necessárias. Existiam ainda várias matérias-primas que eram usadas como material de construção e no fabrico de artefactos.
Eram assim habituais na comunidade as atividades de talho de pedra, metalurgia do cobre, olaria, tecelagem e moagem. Pelas atividades diversas, é possível antever a importante organização social de Alcalar, que vai evoluindo desde o período neolítico final e que se especializa no calcolítico. Reflexo dessa evolução é, sem dúvida, a grande complexidade construtiva dos monumentos sepulcrais de diferentes tipologias. A importância da morte para esta comunidade está patente na monumentalidade dos templos edificados, que serviam para o enterramento dos mortos e também como local para o culto dos antepassados. Os monumentos funerários caracterizavam-se por 3 formas distintas, designadas por hipogeu, anta e tolos. A anta e o hipogeu correspondem ao período do Neolítico final. O tolos, com várias combinações de construção e com diversos materiais, com destaque para o uso do xisto, situa-se no período do Calcolítico. Os corpos eram depositados acompanhados de artefactos como placas de xisto gravadas, alfinetes de osso, cerâmicas, pontas de seta, facas de sílex, machados, punhais de cobre, colares e vasos de calcário. Estes objetos possuíam um enorme significado simbólico e permitem-nos aproximar das vivências culturais e funerárias desta comunidade. O monumento a que se atribui o número 7 é o melhor conservado da necrópole e encontra-se no cimo de um outeiro. Recentemente objeto de conservação e restauro, este edifício constitui um excelente exemplo de construção designada por tolos, com um longo corredor segmentado e por uma câmara circular com 2 nichos laterais. Numa intervenção mais recente, descobriram-se novos dados sobre este monumento, entre os quais há a destacar a existência de um 3º nicho oculto. Do espólio recolhido neste túmulo constam ídolos cilíndricos em calcário, trituradores e uma bracelete em marfim. Alcalar resistiu ao tempo. 5.000 anos depois, representa uma oportunidade única para conhecer e interpretar ao vivo a grandiosidade cultural de uma comunidade que nos lega um conjunto pré-histórico no seu local e contexto de origem. Alcalar merece a sua visita.